Pessoal, hoje tem início os exercícios Air Defender 23. Acho que é a sexta edição, salvo erro, começaram em 2018. Estamos a falar estamos a falar dos estes atuais deste ano vão ser os maiores exercícios de redistribuição das forças aéreas desde a criação da NATO. Ou seja, na realidade é um simulacro, uma simulação de que há uma potência terceira com uma aviação potente que entra em conflito com a NATO. Então é invocado o artigo 5º ou seja, tem que ser mobilizada a Força Aérea rapidamente de vários países. E então isto começaram hoje aqui na Alemanha, dia 12, e estende-se até o dia 22. Durante 10 dias vamos ter aqui os céus da Alemanha, principalmente esta zona aqui, Brandenburgo, Berlim, Leste, cheio de atividade, durante 2 ou 4 horas por dia, não tenho aqui a certeza, é das 2 às 4, ou seja, das 2 às 6. E isto provoca que o espaço aéreo seja fechado. Aqui nesta zona não voam aviões civis durante estas horas de exercícios. Isto causa, obviamente, grandes transtornos à aviação. Pronto, a aviação comercial, principalmente que é no verão. Isto são exercícios que normalmente têm lugar aqui no verão, não é? E estamos a falar de que vão ser mobilizados 10 mil homens, 220 aparelhos, 220 aviões para isto. E vai ter lugar aqui nesta zona: Holanda, Alemanha, República Checa, Estónia, Letónia. Ou seja, é próximo. Se vocês verem o mapa, ou seja, o anúncio na própria página da NATO, salvo erro, disto, ou seja, tu vês ali o mapa da Europa e assim uma seta em laranja apontando para a Rússia. Isto é uma simulação de uma guerra contra uma potência imaginária que, obviamente, subentendemos que é a Rússia. Portanto, há muita contestação. Há ativistas da paz que dizem que daqui, nestes 10 dias, podem surgir problemas de incidentes, acidentes, inclusivamente alguma operação de bandeira falsa que faça parecer de que houve um avião que foi destruído e que depois causa um conflito abertamente com a Rússia. Ou seja, não está livre de riscos esta operação, que ainda por cima coincide com outra operação, a Baltops, que no ano passado, por exemplo, a Baltops foi a operação que serviu, segundo o jornalista de investigação, o Seymour Hersh, serviu para fazer toda a operação do Nord Stream. Este ano não é em setembro, é agora que está a realizar o Baltops. Começou no dia 4 e estende-se até dia 16, até ao final desta semana. Portanto, coincidem estas duas operações. É outra grande operação, com 50 navios no Báltico, 45 aviões, 6 mil homens. Portanto, temos aqui, nesta semana, temos mobilizados pelo menos 16 mil soldados da NATO, de países da NATO, com todos estes aparelhos ali em zonas que são são zonas de confronto, de choque de interesses e da esfera de influência russa e ocidental, principalmente o Báltico. Ali eu acho que todas essas movimentações no Báltico estão sendo feitas exatamente para puxar a Rússia para fora do Báltico. Estão a tornar todo o Mar Báltico num lago atlantista em que a Rússia depois vai ter problemas em sair dali da frota que tem em São Petersburgo. Hoje em São Petersburgo começa, não hoje, amanhã ou depois, começa o Fórum Económico de São Petersburgo. Grande evento também. Isto é só uma à parte, vocês que vão à nossa página, nós temos um novo colaborador, temos uma nova parceria aqui com o Ralph Niemeyer, que tem um artigo no EU Chronicle Magazine, que é uma página web que ele tem ali artigos muito bons,
em que nós temos hoje um artigo sobre isto. Também é muito interessante porque vai estar lá muita gente, ou seja, e mostra-nos qual é a direção em que a economia mundial está tomando. Vai tudo agora para leste, não é? Para toda aquela zona, uma série de novos parceiros, Índia, China, América Latina, Emirados Árabes Unidos, uma série de movimentações no campo económico muito interessantes. Bom, mas isto é porque estava a falar de São Petersburgo, e estes exercícios do Baltops têm como objetivo, eu julgo que é também demonstrar força em relação à Rússia numa zona de contestação que é também naturalmente a saída ao mar para o Atlântico Norte da Rússia. A semana passada eu acho que acabaram os outros exercícios, Challenger Exercises do Ártico, também da NATO, também é lá em cima, e tudo ao redor da Rússia, mas quer dizer, não tenham... isto não está livre de risco nada destes exercícios, mas são exercícios que são normais, que têm tido lugar cada ano, desde há muitos anos. Porque têm que ser feitos, são feitos normalmente no verão. No verão faz muitos exercícios naquela zona. O problema é que vem coincidir, nesta altura, com um momento complicado das relações internacionais, um momento complicado das relações do Ocidente, ou seja, dos países da NATO e da União Europeia com a Rússia. Por causa do tema da Ucrânia. Coincide ainda por cima na semana que os ucranianos lançam a tal contraofensiva, que ainda não falámos aqui. Portanto, a contraofensiva vem numa altura e de uma forma bastante particular. Ou seja, há uma barragem que é destruída e parece, para quem lê um lado da balança e o outro lado da balança pesa os prós e os contras, é difícil de não ver que aqui está elementos ucranianos do Estado, das Forças Armadas, por trás desta operação, porque há uma série de factos que corroboram isso, como por exemplo o vazamento das comportas das barragens anteriores. Estamos a falar isto é a segunda barragem maior da Ucrânia, e a penúltima, salvo erro. E então a montante acima, que vem de cima, o rio, vem de lá do Dnieper, é o maior rio da Ucrânia, vem de lá de Kiev, vem da Bielorrússia, por ali abaixo. Passa ainda por 4 barragens que estão sob controle ucraniano. Estas barragens foram abertas, as comportas foram abertas em maior volume para fazer crescer o caudal a montante, para que quando chegasse a Kakhovka, que é o nome desta barragem, que estava nas mãos dos russos e continua a estar debaixo das mãos de tropas russas, com uma barragem hidroelétrica, de energia elétrica, estivesse cheia para causar um dano que, obviamente, do ponto de vista estratégico, e nós pusemos isto logo no início, no Twitter, no próprio dia, e teve muita repercussão esta análise, porque é uma análise baseada em vários outros analistas que rapidamente fizeram a leitura correta, porque isto ia afetar, obviamente, a parte russa, que é para baixo, para sul, para leste, para o lado esquerdo do rio. Porque o Oblast de Kherson, ou seja, a cidade, o centro da cidade está do lado direito, está debaixo de controle de Kiev, porque foi reconquistada pelo regime de Kiev, mas a parte leste está nas mãos dos russos, e toda essa parte é a que está mais afetada agora, inundada, e depois de vaziar a maré, ou seja, o rio, dentro de 1, 2 ou 3 semanas, aí vai permitir que os ucranianos entrem. E imensas, não sei quantas, dezenas de posições que os russos tinham ali tiveram que ser retiradas, exatamente para fazer aquela ideia que já tinha sido falada há meio ano, ou isso, que era quebrar a frente russa em 2, em Kherson, para reconquistar a Crimeia. O objetivo é a Crimeia. Sobre a Crimeia, há que falar, já falei aqui, qual é o interesse dos britânicos nisto. E há uma coisa que é interessante, é que os britânicos estão muito em cima de todo este tema. O
O Sunak, o atual primeiro-ministro, já se reuniu 6 vezes presencialmente com o Zelensky. Eu só pergunto a vocês se acham que isso é normal, sabendo que o antigo primeiro-ministro britânico reuniu-se 5 vezes pessoalmente, viajou à Ucrânia e o Zelensky viajou à Grã-Bretanha, por aí adiante. Ou seja, desde há um ano o Zelensky falou com primeiros ministros, 2 primeiros ministros, que a Truss aí não contou para nada, 11 vezes. Porque por via eletrónica, por teleconferência, eles falam, mas coisas muito sérias não podem falar, porque os russos apanham tudo isso. Agora eu pergunto, porquê que o Sunak está tão interessado, sabendo que a Grã-Bretanha sempre teve interesse estratégico para a Grã-Bretanha e para os Estados Unidos, obviamente, como acrescente-me só do que é o sistema ocidental da NATO, que é basicamente Inglaterra e Estados Unidos. Do ponto de vista da inteligência, os britânicos trabalham muito efetivamente, já desde há muito tempo, toda a gente sabe disto. Mas é objetivo, seja nuclear, é objetivo estratégico retirar o poder ou seja, a frota do Mar Negro tem que ser tirada. O Mar Negro não pode ser controlado pelos russos. E o Mar Negro não sendo controlado pelos russos, a Rússia cai. Isto não é brincadeira, estamos a falar do final da Rússia se perde esta posição. Vocês pensem que a Rússia nunca perdeu a frota do Mar Negro, mesmo com a independência da Ucrânia. Fazia parte dos acordos. O que eles estão a tentar fazer é tirar a Rússia do Mar Negro. Ou seja, reconquistando a Crimeia e expulsando dali a coisa. Porque depois, todo o corredor, aquele conhecido Volgograd Gap, corredor de Volgogrado, é uma zona de defesa da Rússia importante que está suportada atualmente pela Crimeia. Se perdendo isso, a Rússia entra numa desestabilização total na zona do Cáucaso, depois por ali acima. Mas a zona do Cáucaso aí explode. Isto é dito pelo Zbigniew Brzezinski. Se vocês lerem, estive a reler o The Grand Chessboard, e ele fala exatamente disso. Foi noutra época histórica, ele escreveu aquele livro há 35 anos. Mas ele falava daquilo, e falava da importância da Ucrânia e da Crimeia para os interesses vitais, estratégicos da Rússia. É exatamente o que eles estão a tentar fazer. E quando a gente junta os pontinhos de uma coisa e outra e vemos que há este atentado na barragem com o objetivo, mesmo em cima, de atingir a Crimeia, porque querem reconquistar a Crimeia, e reconquistando a Crimeia já não vão deixar. Imaginemos, isto não pode acontecer porque os russos não vão deixar, mas imaginemos que os ucranianos tomavam a Crimeia. O objetivo é retirar a frota do Mar Negro para que os russos percam o controle do Mar Negro, porque é estratégico. E obviamente os ucranianos aqui são mais outra vez usados como peões descartáveis, que sacrificam o seu próprio povo, sacrificam o seu próprio território só para fazer ainda mais mal à Rússia, a mando de uma potência estrangeira, claramente. E aqui vemos claramente esta guerra de quem é contra quem. Os ucranianos estão simplesmente sendo utilizados. Na realidade, os políticos russos falaram disto há pouco tempo e já aqui vários, não é? O embaixador nos Estados Unidos, o embaixador nas Nações Unidas, falam constantemente disto. Os ucranianos estão sendo utilizados, infelizmente, para desestabilizar e para destruir a Rússia. É muito preocupante isto, porque a Rússia não vai deixar que estas coisas aconteçam, porque eles sabem o que é que estão a jogar. Eles estão a jogar a sua própria sobrevivência. É existencial esta guerra, porque é uma guerra que está movida contra a Rússia como existência em si mesma. Entretanto, houve aqui outras movimentações. Aqui há diferentes opiniões. Por exemplo, o chanceler Scholz, mal os russos ganharam Bakhmut, o chanceler Scholz tentou telefonar ao Putin, a dizer que queria falar com o Putin. E o Putin disse, sim, a gente pode falar. Até tem interesse em falar com os nossos parceiros. Muito diplomático. O Putin é uma máquina. E disse, mas há aqui os
objetivos nucleares da nossa operação, nós não vamos mudar. Portanto, vocês falaram o que quiserem, mas não mudar a essência das coisas, não. E esta semana voltou o Scholz a dizer a mesma coisa. Eu quero falar com o presidente Putin. Pois, aqui o que estamos a ver é a pequenez geopolítica da Alemanha. Nem a Grã-Bretanha, nem os Estados Unidos podem dizer que querem falar com o Putin agora. Aliás, na realidade, o Sullivan disse que gostava de falar com os chineses e com os russos sem pré-condições, mas é um menor. É um conselheiro nacional. O Scholz é chanceler da Alemanha. Portanto, como a Alemanha não tem o poder geopolítico, mas tem, ou seja, tem poderio económico, é muito importante para a Europa, estão a delegar este papel de vai tu à frente tentar fazer a paz com o Putin, porque isto vai chegar aqui a um ponto que a gente não pode ter uma terceira guerra mundial. Eu julgo que há gente dentro do sistema da NATO a pensar desta forma e a dizer, nós não podemos perder a cara. Então mandamos os alemãezinhos à frente, vocês que não contam tanto para isto, vocês podem perder a cara, tu jogas, estás aí no meio, fazes as pazes com os russos, temos que arranjar aqui uma solução. Há gente a trabalhar neste sentido. Tenho certeza que esta tentativa de aproximação do Scholz a querer falar com o Putin é nesse sentido. Mas por outro lado, temos aqui outros falcões que querem continuar com esta loucura. Esta loucura, porque onde é que vai parar esta loucura? Pergunto, não é? Em relação a... Aqui houve uma grande... Também... Aqui acusações, outra vez, também da parte dos russos, em que a imprensa ocidental está a tentar fazer esquecer, quer dizer, o papel dos Estados Unidos no tema do Nord Stream. E a Rússia vai deixar passar este tema do Nord Stream assim, se chegasse a um acordo? É uma pergunta que se faz. Isto custou muito dinheiro, isto só a reparação é o que é. Quer dizer, e a parte energética vai ser em algum momento restabelecida entre a Alemanha e a Rússia? Não há nenhuma evidência em relação a isso. Atualmente há aqui uma relação que está cortada e quem está a pagar o preço são os europeus e os alemães em particular. Portanto, hoje começam exercícios aéreos, os maiores exercícios aéreos da NATO, desde a sua fundação, numa zona muito próxima dos interesses da Rússia. Ao mesmo tempo estão os Baltops no Báltico, com a situação da contraofensiva ucraniana. Há relatos aí de como é que se chama, dos Leopard alemães, dos tanques sendo destruídos a torto e a direito, mas também daqueles Bradley norte-americanos. E então, quer dizer, onde é que estão aqueles 800 mil milhões que os europeus... Veio o Borrell no outro dia, esteve aí, acho que foi nos diálogos de Shangri-La, em Singapura, que disse que... E ainda por cima dizia com orgulho. É uma pessoa que não tem empatia absolutamente nenhuma com as pessoas que trabalham. A dizer com orgulho que os europeus já gastaram... Aqui é gastar, é deitar pela janela fora, realmente 700 e tal mil milhões, quase 800 mil milhões de euros. Né? No Brasil diz 800 bilhões. E é muito dinheiro e isto está pesando na classe média, nas pessoas que trabalham, nas pessoas que têm que pagar a casa. E, por outro lado, a inflação e os preços da energia a subir. Portanto, também a paciência dos europeus vai-se, em algum momento, perder com esta gente. O que me deixou perplexo foi que, quando saiu a notícia da barragem, imediatamente o presidente do Conselho da Europa, o Charles Michel, soube do ataque e culpou diretamente a Rússia. Disse chocado que é um crime de guerra. Tem toda a razão, é um crime de guerra. Mas não sabia de nada da história, tudo apontava ao contrário e já disse que iam fazer tudo na União Europeia para culpar os russos. Isto é uma falta de nível, uma falta de responsabilidade. Eu até pensei que o Borrell e a von der Leyen iam dizer a mesma coisa, mas já não disseram, porque já foram abordados mais tarde e já foram mais cautelosos. Porquê que acham que eles não disseram que foi a Rússia? Porque, entretanto, souberam. Souberam por coisa que isto não cheira nada que fosse a Rússia, cheira tudo outra vez que foi Kiev, não é?
E então não disseram nada. Por exemplo, aqui o maior tabloide do jornal da Alemanha, o Bild, publicou logo às 9 da manhã, disse: os russos explodem. Nós pusemos isso no nosso Twitter. Pessoal, sigam o nosso Twitter, está com muita atividade, está muito bom. Disseram: russos explodem a maior barragem a barragem gigante, não a maior, eu acho que era a segunda maior da Ucrânia. Às 10h30, já a hora e meia depois, dizem: barragem gigante, barragem da Ucrânia explodida. Já não atiraram os russos, porque entretanto, isto fica mal, não é? Um jornal com tanta saída, mais que a dias as pessoas começam-se a perguntar: então isto é jornalismo sensacionalista? O que é isto? Porque eles sempre foram sensacionalistas, mas agora chegaram a um ponto de mentir e de estar aqui. Eles já fizeram a mesma coisa quando foi a Polónia, os mísseis caíram na Polónia, que já disseram agora os russos, e depois já disseram que afinal não eram os russos, e depois afinal eram baterias da defesa ucraniana. Então como é que ficamos? Estamos aqui a brincar de fazer uma guerra mundial por notícias falsas, fake news. Olha, mandaram uma fake news e começaram a terceira guerra mundial. A este ponto chegamos, não é? Portanto, aqui a imprensa portou-se muito mal. Há vários artigos na nossa página sobre isso, sobre o papel da imprensa. Ainda sobre o papel deste custo todo para a Europa. Por exemplo, agora saíram, há 2 semanas, salvo erro, o Country Report de 2023 da Direção-Geral de Assuntos Económicos e Financeiros da União Europeia. E a Comissão Europeia diz que a Espanha tem que cortar na saúde porque isso são insustentáveis o orçamento que eles destinam para a saúde. O sistema de saúde espanhol é razoavelmente bom, é razoável, não diria tão bom como o alemão, mas claro, exige dinheiro. E agora vem esta senhora a me dar 800 mil milhões assim à Ucrânia. 800 mil milhões são quase 3 PIBs portugueses, são mais de 3 PIBs portugueses, assim, em armas para derreter na frente, para andarem a queimar leopardos e Bradleys contra os russos, e a cortar em hospitais, centros de saúde, médicos, é tudo a cortar. Quer dizer, e aí temos aí as situações que temos, como em Portugal, com esta coisa toda destes cortes. O velhinho precisa de não sei o quê, precisa de medicamento. Agora tem que fazer uma viagem de não sei quantas dezenas de quilómetros para ir buscar uma receita de um medicamento que é inadiável. Pronto, vocês agora calculem quantas centenas, se não milhares de pessoas, principalmente a terceira idade em toda a Europa, vão morrer por causa desta brincadeira de andar a gastar dinheiro em armas. Que é mesmo assim. Isto é revoltante. É absolutamente revoltante o que se está a passar. E a operação da comunicação social em encobrir todas as consequências desta irresponsabilidade é parte do mecanismo, é parte do problema. São um problema. Ou seja, os jornalistas que se escondem, que não dizem, que não apontam, que ocultam a realidade, as consequências desta política irresponsável, são uma parte do problema. São uma parte do problema. Entretanto, temos aqui também uma coisa que, entretanto, saiu a semana passada, que eu acho que mostra, faz-nos também pensar do que é que se pode dizer isto. Quer dizer, há uma agitação no Kosovo, que é Balcãs, e a NATO, o que é que vai chamar para mandar para lá, para os Balcãs? Um batalhão turco. Exatamente os turcos. Que era exatamente quem não devia de ir para lá agora para se enfrentar os sérvios. Que é exatamente a parte histórica, é onde a Turquia e a Rússia friccionam. Um dos pontos onde friccionam, a outra também é no Cáucaso, a outra é na Síria, mas aqui é nos Balcãs. Isso ali não pode passar. Não se pode estender este tema. Não sei com que objetivo é que foi feito isto, mas vamos lá ver como é que a Turquia se porta. Eu acho que já falei disto no coisa recente, portanto não é nada de novo, mas há que manter um olho em cima dos Balcãs, agora que os turcos estão lá. E pronto, também a Arábia Saudita aqui a cortar a produção de petróleo, como já tinham prometido, agora com o tema da OPEP, OPEP Plus. Vão cortar 1 milhão de barris, quase 10% da produção vai aumentar. Isto vai aumentar os preços todo. Daqui a meio ano as coisas estão mais caras. E, claro, e o Blinken
Não sei se foi o Blinken, se foi o Sullivan. Eles estiveram ambos agora há pouco tempo na Arábia Saudita. O Blinken teve a semana passada na Arábia Saudita. Há 2 ou 3 semanas teve o Sullivan. Eles estão desesperados para manter a Arábia Saudita da sua esfera. Eles querem fazer ali uma coisa. Eles querem obrigar a Arábia Saudita a reconhecer o Estado de Israel para poderem fazer ali uma novas coisa de infraestruturas para combater a rota da seda chinesa. E também não querem que a Arábia Saudita esteja nem nos BRICS, nem esta OPEP Plus com os russos, nem que façam este cartel de preço do petróleo, porque o que está a fazer é que a Rússia agora vai encaixar uma série de dinheiro extra com a subida do preço do petróleo, que era coisa que os americanos não queriam de maneira nenhuma. Mas chegaram a um acordo com os sauditas. Enfim, é atrapalhada atrás de atrapalhada da parte do ocidental, pensando com a arrogância de julgar que os outros não se podem defender e podem contra-atacar. Mas os outros estão-se a juntar, estão-se a fazer coisas como os BRICS, como os OPEP, como outras iniciativas, como agora está o Fórum Económico de São Petersburgo esta semana. O mundo continua e nós estamos a isolar. É isto que eu tenho dito aqui desde há um ano, desde que começou com a invasão. Eu disse, estas sanções estão a loucura, estão-nos a isolar do mundo, estão a fazer... Quem acredita na solução destas sanções são os ilusórios, julgam que ainda a Europa, os Estados Unidos é alguma coisa ainda que manda no mundo e que pode fazer o que quiser sem consequências. Não é. Isto é bumerangue. A gente manda e vai voltar para trás, ainda por cima com a força inerte, volta para trás ainda com mais força. É muito mal para ser verdade. Olhem, pessoal, vocês vão me desculpar. Eu queria falar-vos de livros, que tinha livros, mas vou fazer um outro capítulo, talvez amanhã, sobre os livros, tá bom? Pessoal, fiquem atentos, sigam o nosso Twitter, a nossa página web e vemos aqui proximamente. Até à próxima, um abraço.